Bom, Hare Krishna, Mahabharata, volume 2, o grande voto de Arjuna, capítulo 16. Quando o sol se escondeu no horizonte, Arjuna solicitou a Krishna que conduzisse de volta ao acampamento. Depois de matar milhares de guerreiros, desceu de sua quadriga e, juntamente com Krishna, ofereceu orações a Sandhya, a deusa do crepúsculo. Os dois amigos, então, subiram na quadriga e procederam pela crescente escuridão em seu caminho para a tenda de Yudhishthira. Conforme viajavam, Arjuna sentiu repentinamente uma ansiedade inexplicável e disse: ó Govinda, por que experimento repentina apreensão? Por que titubeia a minha fala? Vejo maus presságios por toda parte e meus membros estão fracos. Temo que uma terrível calamidade haja ocorrido. Que tudo esteja bem com o rei, o meu venerável superior e seus seguidores. Guiando a quadriga peritamente através da carnagem do dia, Krishna respondeu: vendo todos estes Kauravas mortos, acredito que tudo esteja bem com teus irmãos e ministros. Não cedas a pensamentos negativos, provavelmente deu-se uma calamidade trivial. Arjuna, ainda ansioso, tentou aceitar as palavras de Krishna e nada mais disse enquanto a quadriga cruzava o campo de batalha. Pensou em Drona, quem tentava capturar o Yudhishthira. Veria ele sido exitoso? Arjuna estremeceu diante do pensamento, haja vista que se algo houvesse acontecido ao Yudhishthira ou a algum dos seus irmãos, não conseguiria viver. Mesmo com o sol em sono profundo, desafiaria todo o exército Kaurava e apresentar-se-á e lutar, examiná-los-ia homem após homem. Bom, no transcurso de uma hora chegaram ao acampamento. Entretanto, em seu perímetro, Arjuna olhou ao redor e disse: ó Janada, não ouço os sons auspiciosos e tambores e outros instrumentos a indicarem o nosso sucesso. Os bardos e menestréis não estão decantando nossas vitórias, todos desviam seus olhares de mim quando me avistam. Ninguém veio saudar-me como habitual. Ó Madhava, está tudo bem com meus irmãos? Vendo tais homens tão obviamente aflitos, minha mente perturba-se. Drupada está bem? O governante Virata calamitou-se. Ó tu, cujas glórias jamais se deterioram, o que mal aconteceu com nossos guerreiros? Arjuna, então, começou a suspeitar da verdade dado que Abhimanyu sempre o recebia quando retornava ao acampamento, mas nesse dia não havia nenhum sinal do garoto. Em seu caminho de volta, ouviram alguns dos seus soldados falarem que Drona formara o Chakravyuha. Ele sabia que existiam somente dois guerreiros no campo de batalha que podiam irromper na formação, né? Ele e Abhimanyu. Chegando a tenda real, Arjuna apeou e entrou com Krishna ao seu lado. Quando entrou, viu seus irmãos sentados, com o olhar voltado ao chão. Ninguém falou uma só palavra, porquanto seriam incapazes de o encarar. Em seu assento mexiam-se inquietos. Então Arjuna viu o assento de seu filho desocupado. Seu coração pareceu parar. Ele aproximou de Yudhishthira e curvou-se a seus pés. Ao levantar-se, fitou o rosto cabisbaixo do irmão. Ó rei, pálida está tua face. Vejo também que Abhimanyu não está aqui e ninguém ofereceu boas-vindas a mim. Ouvi dizer que nesse dia os Kauravas formaram um Chakravyuha, exceto Abhimanyu. Ninguém mais poderia haver penetrado essa formação em minha ausência, mas ele não sabia como sair do disco. Pedistes a meu filho que entraste naquele temeroso arranjo militar? Aquele bravio arqueiro matador de combatentes inimigos, após haver arrombado as linhas inimigas e matado milhares, foi pessoalmente para a mansão da morte?
A chorar, começou Arjuna, caindo dos joelhos, suplicou Yudhishthira em voz comovente: descreve-me como ele caiu, e ele que possuía braços formidáveis e olhos míneos. Ele que nasceu em nossa linhagem como um leão nascido em uma encosta de montanha. Ele que se assemelhava ao próprio Indra, como foi morto na batalha. Arjuna viu lágrimas dos olhos de Yudhishthira, seus próprios olhos transbordaram lágrimas quando se deu conta de que o mais temia era a verdade. O silêncio de Yudhishthira confirmava-lhe a suspeição, inspirando profundamente. Arjuna esforçou-se de modo a controlar a sua mente. Sua cabeça caiu em direção aos seus joelhos e ele chorou soluçadamente. Após alguns minutos, ergueu o rosto e continuou em voz vacilante: quem foram os nécios guerreiros que, incitados por um destino maligno, ousaram matar o meu filho? Como aquele jovem que se assemelhava ao próprio Cristo em proeza, generosidade e conhecimento védico foi morto. Caso eu não veja aquele herói, que é metade de mim, o querido de Keshava, e tão profundamente amado pela irmã de Krishna, também hei de hospedar-me na morada de Jamaras. Caso eu não possa olhar para aquele rapaz modesto e de fala gentil, de modos corteses, com seus cabelos de cachos negros, olhos similares aos de uma gazela jovem, o passo de um elefante furioso, e ombros como um majestoso leão, partirei sem demora para o domínio ilimitado da morte. Krishna colocou-se ao lado de Arjuna e acomodou o seu braço sobre os ombros do filho de Pandava. O Pandava lamentou-se sonoramente por algum tempo, descrevendo as muitas qualidades de seu filho. Seus irmãos e aliados mantinham-se sentados em silêncio, ouvindo com seus corações rasgados pela tristeza. Malgrado mais jovem, aquele rapaz era meu superior. Ele era íntegro, obediente aos mais velhos, grato e sempre desejoso de servir-nos para o nosso bem. Autocontrolado, impoluto, trilhava unicamente o caminho da religião e da verdade, era fiel e devotado a serviço a Deus em todos os seus atos. Em batalha jamais era o primeiro a atacar, tampouco atacaria o inimigo impotente. Era o terror de seus inimigos, o refúgio de seus amigos. Como semelhante jovem, foi morto. Arjuna caiu ao chão repentinamente, gritando o nome de seu filho. Recompondo-se com dificuldade, ele disse: hoje meu filho jaz sob o chão como um miserável, embora costumassem servi-lo as mais garbosas mulheres. Ele que era servido por criados, e ele cujas glórias os bardos cantavam, agora objeto de cobiça de chacais e abutres. Sua face, antes digna de ser sombreada por guarda-sóis reais, agora é sombreada por poeira e lama. Pobre de mim! Quão desafortunado eu sou por perder-te! Quão fortunosos são os deuses por ganhar-te! Certamente Jamaraj, Indra, Kuvera e Varuna, havendo recebido-te como bem-vindo hóspede, agora fazem as preparações para adorar-te. Arjuna subiu seu olhar para o Yudhishthira, que retribuiu o olhar de seu irmão com olhos compassivos. Com seus olhos avermelhados e sua face cortada por lágrimas, Arjuna pediu: por obséquio, diz-me, ó melhor dos homens, meu filho partiu para o céu? Teve ele de enfrentar sozinho numerosos guerreiros e abandonar sua vida após havê-lo matado aos milhares? Certamente pensou em mim, aflito diante do perverso Duryodhana, Drona, Karna, Kripa e outros. Deve haver pensado: meu pai resgatar-me-á. Acredito que todos aqueles inescrupulosos guerreiros derrubaram-no enquanto gritava por mim. Ou pode ser que, porque foi concebido no ventre de uma princesa Vrishni, não haja assim exclamado. Arjuna censurou-se. Como se permitiria ser afastado do confronto principal? Obviamente Duryodhana maquinara um plano que necessitava de sua ausência. Por que não se atentou antes a isso antes?
Se houvesse feito, Abhimanyu ainda estaria vivo. Sem pensar no bem-estar dos seus parentes, afastara-se deles, desejando glória na batalha. Agora seu filho estava morto. Arjuna gritou: sem dúvidas, de pedra é feito este coração que não se partiu em pedaços. Ele, no entanto, certamente há de partir-se quando ouça o lamento de Subhadra e Draupadi. Que direi àquelas gentis fidalgas? Como poderei contar-lhes que Abhimanyu agora, já sobre o chão frio, molhado por seu próprio sangue? O que, com efeito, direi ao Tara, sua bela e casta consorte? Os Kauravas podem regozijar somente enquanto eu não retorne ao campo de batalha, por haverem tirado a vida de meu filho. Fá-los-ei sofrer assim como sofro agora. Arjuna voltou-se a Krishna. Por que não me informastes o que estava acontecendo, ó Madhava? Eu, uma vez ciente, haveria destruído de imediato os malevolentes Kauravas. Como haveria sido capaz de apontar suas flechas mortais em direção ao tão jovem príncipe, atacando quando em minha ausência? Não tenho como possível que haja encontrado algum protetor entre aqueles homens viciosos. Como pudestes isso permitir, ó Krishna? Krishna confrontou o seu amigo com palavras sóbrias. Não cedas ao desespero. O que se deu é o inevitável fim dos heróis que jamais cogitam recuar. Aqueles que conhecem os Vedas declaram que essa é a meta mais elevada e desejável para um Kshatriya, conhecedor do seu dever. Heróis sempre anseiam por semelhante fim, e não existe morte melhor a um guerreiro que morrer na batalha enquanto confronta o inimigo. Sem qualquer incerteza, Abhimanyu alcançou as regiões alcançadas unicamente pelos mais piedosos dos homens. Não te lamentes, porquanto estás afogando em Não te lamentes porquanto estás afogando em aflição teus irmãos e teus seguidores. Tu conheces, e neste momento é-te conveniente confrontar os parentes teus. Controla-te e desfaz deste estado inferior. Arjuna voltou-se lentamente para o destino. Ó Senhor da Terra, narra-me precisamente como meu filho de olhos de lótus foi morto. Sua voz tornara-se fria, sua tristeza metamorfoseava-se em uma intensa fúria. Como ele batalhou contra os nossos perversos inimigos. Levaria destruição a todos eles com seus elefantes, quadrigas e cavalos. Por que, ó irmão, não fizestes isso pessoalmente? Como pôde meu filho ser morto quando tua pessoa, Bhima e os gêmeos e tantos outros heróis estavam presentes? Uma vez que diante dos vossos olhos meu filho encontrou-se com a morte, certamente não possuis nenhuma bravura. Arjuna fitava o assento de seu filho desocupado. Que utilidade havia em ocupar alguém pela morte de Abhimanyu? O destino decretara sua morte, assim como decretar a morte de toda criatura vivente. Ainda assim, era difícil não visualizar como tudo poderia haver sido diferente. Porque não estiver ao lado de Abhimanyu quando ele mais precisou, Arjuna balançava a cabeça conforme prosseguia, e é-me mais apropriado culpar a mim mesmo. Mesmo sabendo que todos vós sois covardes, para longe eu fui, ainda de mim, vossas armas e armaduras são meros atavios. Vossas palavras audazes destinam-se apenas a impressionar uma assembleia. Todos vós juntos não pudestes guardar o meu filho? Ninguém se manifestou enquanto Arjuna, a passos largos, rumou para o seu assento com a sua longa espada balançando ao seu lado e o gandiva em sua mão. Seus olhos labaredas projetavam-se, lágrimas caíam em sua face. Repentinamente ele suspirava e ninguém ousava olhar para sua pessoa. Somente o Yudhishthira e Krishna, que eram sempre agradáveis a Arjuna, foram capazes de algo dizer. Depois de alguns instantes, o Yudhishthira disse: Ó Arjuna,
de braços poderosos, quando partisse de moda a lutar contra os Sanspatakas, Drona empenhou-se a fim de capturar e por isso formou um indestrutível Chakra Vyuha e avançou ao encontro de nós, despedindo suas flechas ígneas em todas as direções. Nesse momento solicitei a teu filho que penetrasse na formação e permitisse-nos entrar. Sem delonga, o garoto precipitou-se de encontro à formação e adentrou-se na mesma, assim como Garuda entra no oceano. Seguimos de armas em riste, mas de alguma forma o insignificante regente Sindo deteve o nosso progresso. Informou-nos recentemente Vyasadeva que Jayadratha recebera de Mahadeva a bênção que lhe seria possível deter-nos em batalha. Teu filho Destarte ficou sozinho na formação. 6 Maharatas, Kauravas, cercaram-no e destroçaram sua quadriga, sua armadura e suas armas. Por fim, vencido pela exaustão, foi morto por um 7º Kaurava, o filho de Dushashana. Arjuna gemeu e chorou. Yudhishthira descontinuou a descrição por um momento, então continuou. Antes de perecer, ceifou a vida de incontáveis heróis, muitos deles reis e maharatas. Agora ascendeu ao paraíso. Através das inescrutáveis obras do destino, alcançou o seu fadado fim. Deste modo, imersos todos nós, estamos em fervente lago de aflição. A Arjuna rolava pelo chão e exclamava: "Ó meu filho!" Todos se entreolhavam com olhos inexpressivos e nada disseram, enquanto o árbitro exprimia sua tristeza. Gradualmente recompôs e colocou-se de pé, trêmulo, como se febril estivesse, torcendo as mãos. Falou em voz baixa e controlada, que parecia cheia de ira: "Diga em verdade que amanhã, a menos que abandone Duryodhana receoso por sua vida, Jayadratha hei de matar. Caso ele permaneça na batalha e não busque o refúgio de Krishna, quer o refúgio de teu rei, morrerá amanhã. Quem quer que o tente proteger, seja Drona, Kripa ou qualquer outro alguém, ver-se-á flechado por minha pessoa. Aquele governante Sindo causou a morte do meu filho. Por esse ato de violência contra Abhimanyu e a minha pessoa, tirar-lhe-ei a vida." Arjuna sentiu toda a sua raiva dirigir-se a Jayadratha, que já se revelara um homem vil e abominável quando tentou o sequestro de Draupadi. Dessa vez não escaparia, embora Abhimanyu houvesse sido atacado por 6 guerreiros Kauravas de uma vez e finalmente morto por Durjaya. Era Jayadratha o culpado. Guerreiros muitas vezes davam consigo oprimidos por antagonistas superiores, mas seus aliados sempre podiam socorrê-los. Abhimanyu certamente haveria sido resgatado se os Pandavas não houvessem sido impelidos de irem ao seu encontro. O ato de Jayadratha fora baixo e imperdoável. Arjuna segurou com força o Gandiva. Logo aquele repugnante rei Sindo colheria os frutos de sua aversão aos Pandavas. Quando ao redor para os seus irmãos e aliados, Arjuna prosseguiu: "Caso eu não ceife a vida do miserável Jayadratha no dia de amanhã, eu jamais alcance as regiões destinadas aos justos e íntegros, que em vez disso eu vá para o inferno, que acomoda aqueles que desonram a própria mãe ou aqueles que são maliciosos, ingratos e avarentos. Que eu vá para os mundos umbráticos dos estrupadores, assassinos de brahmanas, traidores da verdade, homens que seduzem mulheres alheias, que são descorteses como visitantes que enganam e trapaceiam. Caso eu não mate Jayadratha no dia de amanhã, eis o meu fim." A voz de Arjuna parece estremecer a terra. Agora ouvi mais um voto que faço deste agora. Se eu não matar Jayadratha amanhã, até antes do ocaso solar, entrarei vivo em uma pira. Nem personalidades celestiais, asuras mortais, criaturas aladas, rakshasas, rishis ou qualquer outra criatura móvel inerte haverá de impedir-me de meu intento. Mesmo se Jayadratha entrar nas regiões inferiores ou de algum modo ascender ao paraíso, encontrá-lo-ei de qualquer forma e separarei sua cabeça do seu corpo. Uma vez que nesta noite haja acabado, o inimigo de Abhimanyu ver-me-á
como a morte personificada onde quer que ele vá. Após as palavras proferidas com solenidade, Arjuna violentamente vibrou a corda de seu arco, produzindo um som metálico que alcançou os céus. Ao mesmo tempo, Krishna, também agitado pela ira, soprou seu buzo, produzindo um som que parecia fazer o universo vibrar. À medida que o voto de Arjuna percorria o acampamento, o som de rumores, numerosos tambores e outros instrumentos se faziam ouvir, juntamente com os bradares vigorosos de muitos guerreiros. Todo o acampamento encheu-se com um alvoroço regozijante. No próximo dia, sem dúvidas, os Kauravas viveriam o seu pior dia até então. Enraivecido, Arjuna era um adversário deveras temível. Hare Krishna Mahabharata, volume 2, capítulo 16, o grande voto de Arjuna. No acampamento dos Kauravas, muito regozijo. Abhimanyu era um dos maiores guerreiros entre o exército Pandava. Era quase como se o próprio Arjuna houvesse sido morto. Arjuna certamente se encontrava desencorajado agora que outro de seus filhos havia sido morto. Dessa vez, o amado Abhimanyu. O luto haveria de drenar a energia de Arjuna. Duryodhana louvou Drona e sentou-se em sua assembleia de forma a discutir a estratégia do dia seguinte. Era provável que seria mais fácil enfrentar seus inimigos desestimulados. Talvez a mesma formação pudesse ser utilizada novamente. Novamente um poderoso guerreiro talvez fosse preso em seu interior e privado de sua vida. Conforme os Kauravas discutiam, ouviram grande bulha que partia do acampamento dos Pandavas, reverberando como o bramir do oceano. Os Kauravas se entreolharam surpresos. Que razão poderia ter os Pandavas para rejubilarem-se? Desespero não deveria ser o sentimento a experimentarem? Repentinamente, Jadratha irrompeu na tenda. Uma máscara de terror cobria-lhe a face. Ofegante diante de Duryodhana, suor escorria por sua face. O líder Kaurava notou que tremia como uma árvore jovem em uma tempestade, motivo pelo qual perguntou a causa de seu medo. Aquele que foi gerado no ventre da esposa de Pandu Aquele que foi gerado no ventre da esposa de Pandu pelo intermédio do libidinoso Indra, respondeu Jadratha. Aquele de intelecto perverso fez o voto de matar-me no dia de amanhã. Desejo-vos boa fortuna, mas voltarei à minha casa a fim de salvar a minha vida. Ou, se quereis minha permanência, deveis assegurar minha proteção. A meu ver, ó rei, vossa majestade, Drona, Kripa, Karna e todos os demais regentes aqui são capazes de salvar um homem apanhado pela morte. Jadratha olhava ao redor da assembleia com olhos selvagens. A bênção que recebeu de Shiva poderia revelar-se a causa de sua destruição. Desfrutara de seu momento de glória, mas agora, como consequência, estava diante do mais terrível perigo, dado que Arjuna era famoso por manter seus votos e se apresentaria no campo de batalha tomado de cólera. Pensando no perigo mortal e iminente, o rei Sindu continuou. Ouvindo a alegria dos Pandavas, sinto-me apoderado pela ansiedade. Nossos espiões informaram-me que Arjuna fez o voto de ou matar a minha pessoa amanhã ou incinerar-se em uma pira. Daí os Pandavas estarem cheios de júbilo em vez de angustiados. Ser-me-á mais sábio, eu acredito, retornar à minha terra, porque ninguém é capaz de impedir Arjuna de cumprir o seu voto. Nem mesmo os deuses estamos prestes a ver a morte e destruição de nossas forças até agora. Deixai-me partir com minha identidade ocultada. Duryodhana riu. Senhor, dentre os homens nada receis, quem poderia findar-te a vida quando em meio dos chátrias aqui reunidos? Proteger-te-ei, bem como Drona, Kripa, Karna, Ashvatthama, Shalya, Bahrika e demais invencíveis guerreiros ao nosso lado, juntamente com nossas tropas, haveremos de nos colocar entre tu e Arjuna em decorrência do que ele sequer poderá aproximar-se de ti no dia
que está para nascer. Expulsa o medo do teu coração. Duryodhana sabia que seria operação formidável tentar impedir Arjuna de cumprir seu voto. Ao mesmo tempo, era uma grande oportunidade para conseguir a vitória. Se Arjuna fracassasse, seguramente cumpriria sua promessa de dar fim à sua própria vida. Com Abhimanyu e Arjuna mortos, os Pandavas estariam acabados. Duryodhana abaixou seu olhar sobre o trêmulo de Jadrata. Seria inteligente preparar todo o exército para sua proteção. Jadrata foi até Drona. A ti que treinastes tanto ele quanto eu, pergunto qual a diferença entre Arjuna e a minha pessoa na proficiência com as armas. Em que aspecto Arjuna me é superior? De modo que devo ser cauteloso quando a batalha tem início no próximo dia. Drona retornou. Tu e ele ensinei igualmente, mas por meio do yoga e ascetismo tornou superior a ti. Não obstante, farei tudo ao meu alcance a fim de proteger-te. Amanhã hei de estabelecer com minhas tropas uma formação cujo fim Arjuna jamais atingirá. Nem mesmo os deuses poderão transpor a defesa que criarei para tua pessoa. Drona sorriu. Jadrata não tinha outrem senão a sua própria pessoa para culpar por sua situação presente. Como Duryodhana, sua aversão aos honrados Pandavas destruiu sem muita demora. Destruiria ele, sem muita demora. Sobre o ombro de Jadrata acomodou sua mão. Se de algum modo tens de ser morto, alcançarás o céu. Não temas a morte, haja visto que realizaste sacrifício e desempenhaste teu sagrado dever como Kshatriya. Por conseguinte, luta destemidamente, com tua mente fixa na vitória ou no paraíso. Conquanto houvesse tranquilizado Jadrata com palavras e compreendesse a mente de Duryodhana, Drona sabia que Jadrata já podia ser considerado morto. Era certo que Arjuna não seria capaz de cruzar todo o exército Kaurava, mas Arjuna não estava sozinho. Com Krishna conduzindo sua quadriga, até mesmo o universo seria possível cruzar, passando pelos 4 Lokapalas a fim de roubar o néctar divino dos deuses. Mesmo sem lutar, Krishna indubitavelmente haveria de encontrar alguma maneira de resguardar o seu amigo, e ele precisará, dado que o herói Panda enfrentaria um desafio quase impossível no dia por nascer. Excitados por Drona, os guerreiros brandaram e sopraram os seus búzios. Os líderes Kauravas começaram a planejar sua estratégia para o dia seguinte. Jadrata, sentindo o seu medo desvanecer, centrou seu coração na batalha. Talvez o voto de Arjuna fosse uma bênção inaparente, e a bênção de Shiva talvez se mostrasse de fato uma bênção quase terminasse por causar a destruição dos Pandavas. Depois de ouvirem o voto de Arjuna, os Pandavas e seus seguidores dedicaram algum tempo a discutir a sua estratégia, após que se recolheram para dormir. Decidiram os planos de batalha para o dia seguinte pela manhã, uma vez que houvessem recebido informações de seus espiões no ateniente a como os Kauravas estavam reagindo às novas da promessa de Arjuna. Arjuna sentou-se sozinho em sua tenda, queimando em um misto de ira e tristeza. Era-lhe quase impossível ter que esperar até o dia seguinte para o começo do confronto. Por mais de uma hora permaneceu sentado sobre sua cama, completamente imóvel, com o seu rosto coberto por suas 2 mãos. Enquanto assim, sentado e com lágrimas a escorrerem de seus olhos, Krishna aproximou-se e se sentou ao seu lado. Ele falou de maneira suave, mas o fez em repreensão. Ó Partha, sem antes consultar-me, fizeste um dificultoso voto. Estouvadamente agiste e um grande fardo convidastes para ti. Ai de nós, como evitaremos sermos o objeto de mofa? Ouvi dos espiões que Drona fez um voto de escudar Jadrata. Ele organizará uma espantosa formação, guardada por todos os lados pelos melhores dos Kauravas. 6 imponentes Maharatras, a saber, Karna, Ashvatthama, Bhurishvara, Kripa, Virasena, Shalya,
alocar-se-ão na vanguarda. Drono ficará pessoalmente no interior de uma formação secundária, com Diadrata ao seu lado. Ser-te-á necessário aniquilar esses 6 heróis e atravessar densos esquadrões de guerreiros antes que possam algo aproximar-lhes do rei Sindo. Tu, nesse momento, terás de enfrentar o preceptor. Arjuna respondeu. Krishna acomodou seu braço em torno dos ombros do amigo. Pela manhã, hamos de consultar teus irmãos e aliados. Temos de elaborar uma estratégia que garanta que teu voto possa ser mantido. Todavia, ó filho de Pando, não será algo factível sem dificuldades. Arjuna ergueu sua face. Sua voz era quase um murmúrio. Os 6 combatentes que descrevestes não igualam sequer a metade do meu poder. Testemunhar-me-ás destruir todas as suas armas. O rei Sindo é um homem morto. Perante os olhos de seus lastimosos seguidores e o de Drona, hei de degolá-lo. Mesmo se o exército celestial encabeçados por todos os príncipes, deuses, protejo, mesmo se eu tiver que lutar contra os oceanos, as montanhas do céu, a terra e os trimestres personificados, bem como os presidentes destes, e também todos os seres móveis e inertes, vê-lo-ás morrer por minhas flechas, juro pela verdade que nada haverá de me deter, especialmente contigo ao meu lado, ó Janardana. Meu sucesso é certo. Arjuna continuou expressando sua determinação e confiança por muitos minutos. Ele estava disposto a afrontar até mesmo a morte personificada com seu irresistível cetro. Amanhã verás como vaso as falanges inimigas com setas ardentes, como raios a rasgarem numa montanha flechas disparadas na velocidade da mente, onde partir de meu Gandiva as dezenas de milhares. Não me contentarei de modo algum, e todos os homens testemunharão o poder das armas que obtive de Jamaraj, Kuvera, Varuna, Indra e Maheshvara. Atirarei o projétil de Brahma e dizimarei todo aquele que se coloque em meu caminho. A terra vai se encher de corpos de homens, cavalos e elefantes, todos sangrando profusamente, privados de vida. Arjuna colocou-se de pé, com um Gandiva empunhado diante de Krishna. Seu rosto mostrava ansiedade, os seus lábios tremiam. Pecaminoso Diadrata esqueceu-se de seu parentesco para conosco e nutre em relação a nós nada senão ódio. Derrubá-lo-ei amanhã, levando a aflição de seus amigos e seguidores. Arjuna ansiava pelo princípio da batalha. Suas flechas pareciam querer saltar de sua aljava. O Gandiva vibrava em sua mão, ele não podia entender a apreensão de Krishna. Que possibilidade havia de vitória para os Kauravas batalhando contra ele em sua presente disposição? Guardou seu arco em seu estojo de ouro, tirando sua brilhante armadura, perguntou: Ó Senhor mestre dos sentidos, por que me censuras? Conheces minha bravura e conheces também o teu poder. Uma vez juntos, o que nos é impossível. Jadrata pode ser contado entre aqueles já mortos no certame. E sou Arjuna, o beligerante de votos resolutos, e tu és Narayana. A verdade reside nos brahmanas, a humildade é vista nas personalidades piedosas, a fortuna decorre dos sacrifícios, e a vitória, ó Keshava, está sempre contigo. Quando acabe a noite, deves preparar minha quadriga, carregando-a com toda sorte de armas. Uma grande missão nos aguarda. Arjuna e Krishna sentaram-se juntos, respirando como 2 serpentes enfurecidas, e, enlutado, Arjuna deu consigo, incapaz de dormir. Krishna também demonstrou grande tristeza. Durante a penitência dos pandas na floresta, ele ajudara na criação de Abhimanyu, fazendo para o seu sobrinho o papel de um amoroso pai. O garoto sempre permanecia com ele. Krishna pessoalmente lhe ensinara muitas habilidades marciais e frequentemente caçavam e se divertiam juntos nas florestas, na contiguidade de Dwarka. Vendo tanto Arjuna como Krishna inquietados pela ira, os deuses encabeçados por Indra viram-se ansiosos.
O universo certamente poderia ser destruído caso permitissem vazão a essa ira. Muitos agouros nefastos se faziam visíveis, rajadas de vento seco sopravam, trovões estrondoavam no céu, sem nuvens, e raios caíam sobre a terra. Terremotos se faziam sentir e rios corriam em sentido contrário, enquanto o ladrido de chacais e o grasnir de corvos ecoavam por toda parte. Arjuna solicitou a Krishna a bondade de ir às acomodações femininas e consolar Subhadra. A princesa Vrishti, juntamente com Draupadi e as outras demais reais, haviam rumado para o campo de batalha a fim de estarem com seus esposos. Krishna entrou em sua tenda e encontrou-se caída no chão, pranteando como uma águia pescadora. Sentando-se próximo a ela, falando-se em consolo, a filha da linhagem de Vrishti, não fraquejes diante da agonia, visto que Abhimanyu encontrou-se com o fim sempre anelado pelos heróis. Depois de haver matado o inimigo em milhares e milhares, ascendeu às mais altas regiões do paraíso. Não obstante, um mero garoto logrou ele um destino dificilmente logrável, mesmo a yogis perfeitos. Ó amável, és esposa de um herói, filha de um herói e mãe de um herói, uma vez que se encontrou com a morte de um herói. Uma vez que nasceste em uma dinastia de heróis, não te deves lamentar por alguém que se encontrou com a morte de um herói. Sua morte há de ser vingada. Amanhã ouvirás a nova que Arjuna separou a cabeça de Jayadratha do restante do seu corpo. Levanta-te e renuncia a tua febre de aflição. Cabe-te neste momento confortar tua nora, querida irmã. Subhadra olhou para Krishna de onde jazia, com seus olhos vermelhos e seu rosto riscado pela sombra carregada por suas lágrimas. Seus ornamentos estavam espargidos pelo chão ao seu redor. Próximos à guirlanda encontrava-se amassada. Suas palavras eram frequentemente interrompidas por seu choro, pelo seu soluço. Ai de mim, filho desta desafortunada mulher, porque fostes para a guerra. Ó filho, igual a Arjuna em batalha, como o teu perecer foi possível? Como posso ver tua face escura e bela, agora suja de poeira e sangue, e teu corpo prostrado sobre o chão frio, tendo os pandas Vrishnis Panchalas como teus protetores? Quem foi autor de tua morte? Como se fosse de alguém desamparado, quem fama recaia sobre a força de Bhima, sobre a destreza de Arjuna e sobre o poderio dos Panchalas. Que valor há em seu poder se não puderam impedir que uma criança morresse diante dos seus olhos? Hoje vejo a terra vazia e destituída de toda beleza, porquanto o meu filho eu não posso ver. A infelicidade cega os meus olhos e minha mente está perdidamente confusa. Ó meu filho, foste como um tesouro enterrado que um homem descobre e perde um sonho. É de mim, tudo neste mundo é fugaz e ilusório como a espuma do mar. Krishna manteve-se em silêncio conforme sua irmã derramava sua tristeza, enquanto rolava pela suntuosa alcatifa cobrindo o chão de sua tenda. Suas vestes de seda estavam em desalinho e seus cabelos negros, como plumas de corvos, soltaram-se desgrenhadamente, batendo contra o peito. Subhadra gritava por seu filho morto. Ó filho, caso me será possível levar consolo ao Tara? Deveras enlutada, semelhava-se a uma vaca que perdeu seu bezerro. E não existem dúvidas de que os caminhos do fado são misteriosos, dado que, muito embora tivesses Keshava como teu protetor, fostes assassinado por um homem sem integridade. Ó amado filho, que alcances aquele fim alcançado unicamente pelos homens mais piedosos, aquele fim alcançado pelas personalidades que seguem estritamente os mais estritos votos, aquele fim alcançado pelos autocontrolados, modestos, verazes e caridosos e devotados no dever, que ascendas às regiões
eternas pertencentes aos homens que são fiéis e sempre devotados ao serviço ao Senhor, que se esqueceram de todo pensamento egoísta e que dedicam a vida para o bem-estar alheio. Conforme Subhadra contorcia-se em dor, Draupadi chegou à sua tenda, acompanhado de Uttara, também lastimosa, próximo a Subhadra. Jogaram-se ao chão. As 3 fidalgas pareciam 3 criaturas insanas a prantearem ali. Com lágrimas em seus olhos, Krishna gotejou água fria sobre a face delas. Com a voz trêmula, endereçou-lhes: ó Subhadra, elimina todo esse sofrimento, ó Panchalya, Uttara, coragem. Ó deslumbrantíssimas mulheres, em vez de lamentar-nos, deveríamos orar solicitando que todos os membros de nossa dinastia auferiam o mesmo estado auferido por Abhimanyu. Os demais guerreiros juntos somente podem sonhar um dia serem capazes dos feitos que ele sozinho realizou em combate. Após se despedir das damas, Krishna retornou à tenda de Arjuna. Era mais de meia-noite. Os criados haviam aberto uma auspiciosa cama de grama cuxa, decorada com guirlandas de flores e borrifada com perfume sobre a manta grossa, com suas armas ao seu lado. Krishna reclinou-se pacificamente, repousando sua cabeça sobre o braço. Dentro da tenda, Brahmanas realizaram a usual cerimônia de oferecer as vítimas da batalha a Shiva, a fim de que se pudesse guiar seguramente ao seu próximo destino. Arjuna adorou Krishna com várias oferendas e então se deitou próximo a ele em sua própria cama. Krishna disse: ó filho de Prita, agora descansa. Grandes feitos ser-te-ão exigidos no dia de amanhã. Em virtude do zelo de Krishna para ele, Arjuna sentiu-se acalmar. Deitado com a face voltada para o forro alto da tenda, sua mente oscilava entre Abhimanyu e Jadratha. Aquele homem infeliz e pecaminoso deveria haver sido morto muito tempo atrás, na primeira vez que a Draupadi insultara. Desta vez o Yudhishthira não o protegeria, em razão do que logo haveria de comer os frutos de suas inclinações vis. Em meio a tais pensamentos, Arjuna caiu em um sono vacilante.